Lifting cervical é a cirurgia plástica que melhora os ângulos do pescoço e que deixa o pescoço com um aspecto mais bonito. A cicatriz ela é bem pequenininha, fica localizada logo embaixo do mento e os resultados são bastante duradouros e consistentes. Essa é a nossa live da segunda-feira e hoje eu vou falar para vocês sobre como é a cirurgia do lifting cervical e como fica a cicatriz desse procedimento. Eu sou a doutora Jônia Favarin, cirurgiã plástica, moro na cidade de Criciúma, Santa Catarina, e essa é a live da segunda-feira. Geralmente eu acabo usando algum caso da segunda-feira, como assunto da live, mas hoje eu resolvi trazer perguntas que chegaram aqui no meu Instagram, sobre a cirurgia do lifting cervical. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nas perguntas? É que muita gente perguntava, onde fica a cicatriz do lifting cervical? E aí, pelo menos para minha cabeça de cirurgiã, é muito óbvio, onde fica a cicatriz. Então, para quem não conhece ainda, essa é a cicatriz, do lifting cervical, que eu comento tanto. É uma cicatriz que geralmente fica aqui embaixo da região do mento. A gente pode fazer ela reta ou ela um pouco mais curva. A gente pode seguir o sulco submentual ou a gente pode fazer ela logo no final do osso da mandíbula que fica no mento. Isso fica muito a critério do cirurgião, se você vai fazer tratamento de deep neck, se você vai abordar plano profundo, se você vai retirar a glândula. Então, a gente mexe um pouco na posição da cicatriz. Ela tem, em média, em torno de 3 a 5 centímetros. Então, ela fica mais ou menos nessa posição e a gente aborda o músculo platígeno. E qual que é o objetivo, dessa cicatriz? É que quando você olha o paciente de frente, você não consegue ver a cicatriz porque ela fica escondida numa sombra do pescoço. A gente costuma dizer que quem vê essa cicatriz geralmente ou é o marido ou é o cachorro, porque você tem que olhar de baixo para cima. E é mais ou menos isso que a gente enxerga. Então ela fica escondidinha, numa sombra e você não vê. Então, voltando do motivo, para o motivo da live. Aí eu fiquei pensando, mas por que as pessoas me perguntam, sobre a cicatriz, do lifting cervical, se é óbvio que ela fica nessa localização? E aí eu comecei a receber imagens parecidas com essas aqui no meu Instagram. E aí eu entendi o porquê que vocês me perguntam tanto das cicatrizes. Atualmente, com essa massificação, dos procedimentos estéticos, infelizmente eu tenho recebido esse tipo de sequela de cirurgia de lifting cervical. Essas são cicatrizes de platismoplastia direta, que é quando a pessoa que resolveu fazer o procedimento resolve tratar o platisma diretamente. Porque normalmente a gente faz uma pequena incisão, descola a pele, e trata o platisma, trata as estruturas profundas, todas por aquela pequena cicatriz. Então, tem que ter um instrumental adequado, tem que ter uma fibra ótica, às vezes eu uso lupa. Enfim, é um procedimento delicado. Mas existe essa forma, que na minha opinião é meio surreal, de querer tratar essa região abordando diretamente o platisma e ressecando ele naquele local. Minha opinião profissional é que esse tipo de abordagem direta deixa muita sequela. Os resultados, eles não são tão bons quanto os que a gente consegue, fazendo, digamos assim, lifting cervical tradicional. E eu vou dizer que, assim, eu desaconselho completamente que vocês façam esse tipo de procedimento. Eu acredito que, assim, toda técnica ela tem a sua indicação, mas esse tipo de cicatriz, de abordagem, é para casos de exceção, talvez para uma ressecção de tumor, para uma abordagem de uma doença, mas de forma alguma isso aqui pode ser encarado como uma cirurgia estética. Essa é a minha opinião, esse é o meu posicionamento. E graças a vocês eu comecei a entender o porquê. Às vezes eu recebo esse tipo de paciente no consultório e eu não entendo direito, o que tentaram fazer.
E aí, conversando com o paciente, né, com as sequelas que vão aparecendo, eu vou tentando ajudá-los da melhor forma possível. Então, o que eu recomendo, né, como especialista, para quem está passando por esse problema, se você é uma dessas pessoas que me mandou fotos parecidas com essa aqui no direct, não mexa e espere 1 ano para que o processo cicatricial ele se acomode, para que as fibroses, as cicatrizes, o próprio músculo, o platisma, para que ele se reorganize. E depois de 1 ano, eu recomendo que você faça um ultrassom dermatológico para avaliar o estado do músculo. Eu já tive que reabordar pacientes com esse tipo de sequela e normalmente o músculo ele não está cicatrizado adequadamente, porque normalmente nós vemos as bandas do platismo e depois que o paciente opera, elas ficam suturadas no meio. Nesse tipo de sequela, normalmente o platismo ele meio que foi avulsionado e a gente não consegue dar aquela continuidade no músculo. E isso realmente compromete o resultado final do procedimento e a durabilidade dele. Então, espere 1 ano antes de você tentar mexer na sequela. Faça sempre um ultrassom dermatológico para que o seu médico seja mais assertivo, né? E para que você tenha uma expectativa real do que é possível melhorar na sequela. E só opere com alguém que realmente entende de cirurgia de lifting de face, de pescoço. Então, pesquise bastante, leia bastante, entenda um pouco do procedimento, porque existem sequelas que até podem ser melhoradas, mas o dano ele é às vezes irreparável, ok? Então, se eu conseguir deixar essa mensagem, né, para vocês na live de hoje, já valeu o tempo que eu fiquei aqui. E agora eu vou começar a responder algumas perguntas especificamente, né, para quem me mandou essas mensagens aqui no Instagram. Então, primeiro, cicatriz, né? Eu já expliquei, ela é pequenininha e fica embaixo do queixo. Essa cicatriz aqui, ela serve para reorganizar essa anatomia e para fazer o debulking, para fazer o esvaziamento dessas estruturas profundas do pescoço, glândula, músculo, gordura, o que é que a gente precise mexer. E aí, quando a gente tem que fazer aquele desenho lateral, a gente precisa de uma incisão. Essa incisão pode ser atrás da orelha ou na linha anterior do cabelo. E ela reposiciona o platisma. Ela faz aquela tração lateral para que o platisma, né, abrace o pescoço e crie o desenho. Quando a paciente tem flacidez de pele nessa região, é obrigatório a cicatriz ao redor da orelha, porque em algum lugar a gente vai ter que fazer a descarga do excesso de pele. Então, a cicatriz de pele, ela não é para operar a paciente. A cicatriz na pele é para fazer a retirada do excesso de pele. O acesso às estruturas pode ser feito com cicatrizes menores, mas se a paciente tem flacidez, lembrando, tem flacidez, vai ter que fazer a incisão um pouco maior, geralmente aquela incisão ao redor da orelha, porque não tem como a gente fazer essa pele desaparecer. Outra sequela que de vez em quando aparece para mim são sequelas de fio de tração. São pacientes lá na sua faixa etária dos 55 anos que utilizaram fios de tração, elas ficam com um encoste no ponto de tração do fio e com sobra de pele para trás dele. E aí, ou você solta o fio de tração, ou você faz um mini lift para fazer a descarga da pele. Então, flacidez de pele é igual a incisão. Não tem como a gente fazer diferente, não tem como fazer aquela pele desaparecer, tá? Esse é um outro recado que eu quero deixar também na live de hoje. Gente, foi muito legal a live. Na segunda-feira que vem eu trago um outro assunto. Se vocês quiserem dar sugestões, podem mandar aí no direct. Eu sempre faço uma curadoria das principais perguntas, igual eu fiz hoje. Um grande beijo, uma excelente semana e até a segunda-feira da semana que vem.